Amigos, chama a atenção a declaração do lateral direito Vitor Ferraz sobre a possibilidade do Jean-Pierre não jogar. A torcida do Grêmio está preocupada se Jean-Pierre não jogar nesta quarta-feira contra o Santos. O pensamento do lateral direito, Vitor Ferraz, é diferente. Ele diz outra coisa. Nós vamos tratar deste assunto imediatamente, mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, participa do canal, te inscreve no canal, vem para cá. Eu sou o Darcy Filho. O jogador Jean-Pierre, queiram ou não, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro no momento. Do Grêmio, ele é o principal atleta. Individualmente, ele é um camarada que está acima da média, totalmente acima da média. E no Grêmio ele é o principal atleta, ele é o cara que joga no principal setor de uma equipe, no meio de campo, ele quem distribui, para, dá o passe, olha, faz a jogada curta, faz a jogada longa. Ele é um atleta com todas as condições. E evidentemente que qualquer treinador gostaria de contar com ele, inclusive o Renato. Mas ele é dúvida para este jogo contra o Santos mais uma vez. Pelo menos para nós ele é dúvida. O Renato já deve saber se ele jogará ou não, mas corretamente ele tenta manter esta dúvida, tenta manter em segredo a situação do Jean-Pierre. São artimanhas, artifícios, precauções que tomam os treinadores e o Renato não é diferente deles. Mas me chamou a atenção a declaração do Vitor Ferraz nesta segunda-feira, sobre a possibilidade do Jean-Pierre não jogar. Disse o Vitor Ferraz o seguinte: se ele não jogar, o Renato coloca outro jogador que vai fazer a função muito bem e vamos buscar a classificação. Uma frase fortíssima do Ferraz. Primeiro, que no jogo anterior não entrou ninguém que pudesse fazer com a mesma eficiência do Jean-Pierre o que ele faz na equipe do Grêmio. Não foi o Pinares, não foi ninguém. Ninguém fez o que o Jean-Pierre fez. E todos, os torcedores, a imprensa, reconheceram que a ausência do Jean-Pierre no Grêmio foi fundamental para que o Grêmio não vencesse o Santos. E o que chama mais atenção ainda é o Vitor Ferraz fazer esta declaração. Olha, que ele é um líder, nós até sabemos, mas ele deveria fazer com esta liderança uma autocrítica sobre o seu desempenho no time do Grêmio, sobre o que ele vem rendendo e sobre, inclusive, algumas movimentações ridículas como a que ele fez ao lado do Maicon, correndo atrás do lateral esquerdo do Santos no último jogo na Arena. Os dois correndo atrás do lateral esquerdo do Santos, não alcançando o jogador, ficando para trás e precisando de uma cobertura de um terceiro. E isto não aconteceu somente naquele lance, em muitos. O Vitor Ferraz precisou sempre de uma cobertura. Ele sim necessita de alguém que faça por ele alguma coisa na equipe. Agora, ele dizer que o Renato encontrará não. Primeiro que não é atribuição dele fazer esse tipo de comentário. Muito menos esse tipo de avaliação. Ora, agradar o treinador, não se faz isso. Não se dá uma declaração nesse sentido de que um jogador com a qualidade do Jean-Pierre, ora, não terá problema porque o Renato saberá escolher. E não. Claro que o Renato procurará escolher o melhor, tentará, mas que fará a mesma coisa não se sabe. Já tem um exemplo contra o próprio Santos e em casa. Não conseguiu fazer a mesma coisa que o Jean-Pierre. Então, não tente diminuir a importância de um atleta como o Jean-Pierre. E nestas pequenas coisas nós conseguimos perceber que não é só problema físico que tira o Jean-Pierre do time do Grêmio. Há também uma manifestação velada de parte de jogadores como o Vitor Ferraz, de que ele é um jogador igual aos outros. E ele não é igual aos outros. Porque na comparação com o próprio Vitor Ferraz, as qualidades são muito distantes, embora não sejam das mesmas funções, mas nós estamos falando em qualidades. E o Jean-Pierre é um jogador de muita qualidade. A ausência do Jean-Pierre
é muito mais difícil de ser superada, de ser alcançada, e dificilmente será, do que uma substituição para o Vitor Ferraz. Ali é uma barbada, é só uma questão do Renato querer. Como o Renato prefere o Vitor Ferraz, joga ele, mas numa análise tranquila, absoluta, o Vitor Ferraz é reserva do Orejuela. Um abraço.